O vídeo que você está assistindo é uma gameplay de No Man's Sky. Este é um jogo de exploração espacial que ficou muito famoso por possuir mecânicas interessantes de geração procedural de conteúdo. E eu queria te fazer uma pergunta: você sabe quantos planetas existem nesse game? Mais de 18 quintilhões. Isso mesmo, depois do bilhão tem o bilhão, o trilhão, quadrilhão e aí vem o quintilhão. Mas uma outra pergunta é: como é que colocamos tantos planetas assim? Como eles podem ser vistos dentro desse game? Aliás, vamos pensar de forma um pouco mais simples. Como é que nós colocamos apenas um objeto dentro do game? Pois bem, assim como no nosso universo real, o universo dos games também é infinito. E como posicionamos algo no infinito? Você sabe? Porque difícil não é colocar o objeto. Na verdade, é lembrar onde ele foi colocado. Isso pode parecer que não faz muito sentido, mas pensa comigo. Quando você esquece algo, mesmo dentro da sua casa, seja um celular, uma chave ou qualquer coisa, como é que você encontra esse objeto? O que fazemos na grande maioria das vezes é usar uma referência. Ficou em cima da mesa, debaixo da cama, na gaveta da sala, no armário da cozinha. E assim você consegue definir aonde aquele objeto que você procura está. Em games, isso não é diferente. Você também precisa de uma espécie de identificador, uma referência, que vai dizer para você aonde determinado objeto está. Em resumo, games precisam lembrar a todo momento onde os objetos estão para poder acessá-los e controlá-los de alguma forma. Mas lembrando que ainda estamos em um espaço vazio, não perca isso de vista. E como é então que criamos referências em um espaço vazio? Existe um campo da matemática que pode nos ajudar, que é a geometria analítica. Este ramo da geometria nos dá o poder de criar referências em qualquer espaço, vazio ou não, a partir do uso de planos cartesianos. E aí, se você já ouviu falar sobre planos cartesianos, é hora de relembrar. Se ainda não, presta atenção na aula quando o seu professor falar sobre isso, beleza? E aqui começamos a entender, então, o que são universos 2D e 3D. Então vamos para uma explicação bem rápida. Planos cartesianos são compostos por eixos. Para você ter um plano, você precisa de pelo menos dois eixos. Em 2D, nós temos os eixos X e o eixo Y. A quantidade de dimensões, ou seja, planos, é definida pela quantidade de eixos. Em 2D, nós temos dois eixos. E quando queremos posicionar um objeto dentro desse universo ou plano 2D, o que nós precisamos fazer é dizer qual é o X desse objeto e qual é o Y. É como se os eixos funcionassem como réguas e você precisa medir a distância em qual posição em cada eixo esse objeto se encontra. A combinação desses valores formam o que nós chamamos de coordenadas. No caso, em 2D, nós temos as coordenadas X e Y. E nesse caso, como nós estamos falando de um lugar dentro do plano, nós estamos falando de posição. Em 3D, isso não é diferente. A lógica é quase a mesma. Só que nesse caso, nós temos um eixo a mais, além do X, do Y, temos também o eixo Z. E quando você tem três eixos, você não tem dois planos. Na verdade, você tem três planos, porque a cada combinação de eixos forma um plano. E quando você precisa posicionar um objeto dentro desse universo 3D, você precisa dizer qual é a coordenada X, Y e Z, formando então a posição XYZ. Mas e a referência que eu havia mencionado? Aonde que entra? Essa é a parte mais importante e pode parecer um pouquinho confusa, mas quando estamos falando de universos vazios, as posições e referências podem estar em qualquer lugar. Se você observou na explicação anterior, quando desenhamos os nossos eixos, nós partimos de um ponto. E os eixos normalmente são desenhados a partir da origem do plano. E se temos um objeto na origem, a posição desse objeto passa a ser 0, 0. No caso aqui estamos falando de universo 2D, em 3D seria 0, 0, 0. Mas aí você pode me perguntar aonde então que fica a origem? Na verdade, você quem decide.
Existem convenções que facilitam a visualização e a utilização dessas ferramentas da geometria, mas na verdade essas referências elas podem se alterar. E quando temos outros objetos posicionados neste mesmo universo, a posição desses objetos são referentes à origem, ao ponto 00. Portanto, a posição deste novo objeto passa a ser um outro valor em x e y. Assim como você pode perceber que os demais objetos também assumem posições diferentes. Se a sua origem está no meio do seu plano, isso quer dizer que esta é a posição 00. Portanto, se você tem um objeto posicionado à esquerda do centro, você vai ter um objeto que possui o x negativo, como você pode perceber ali no canto superior esquerdo da tela. Se o objeto está abaixo do centro, ele possui então um y negativo. E aqui no caso ele está à esquerda e abaixo, então ele tem o y e o x negativo. E essa mesma lógica funciona para os demais objetos. Portanto, se o centro é o meio, tudo que está à direita é x positivo, à esquerda x negativo, acima y positivo e abaixo y negativo. Esta é uma das convenções utilizadas nas ferramentas de desenvolvimento de games. No caso, a Unity utiliza dessa forma. Mas existem outras convenções que são adotadas em diferentes situações, como por exemplo, na computação gráfica, quando você quer desenhar algo na tela, o Y é positivo para baixo e a origem é no canto superior esquerdo da tela. Nós veremos isso, tá? Tem um conteúdo sendo preparado de computação gráfica bem interessante que em breve estará no ar. E se você não está acreditando, olha só, na Unity, quando você cria um projeto novo ou uma cena nova, você tem um espaço infinito. Você pode caminhar e posicionar, utilizar toda a extensão dessa cena. É possível navegar infinitamente em uma direção no sentido do infinito. Eu queria mostrar de forma prática para vocês tudo isso que nós falamos até aqui. Então nós temos um projeto na Unity. Este é o mesmo projeto que eu usei no vídeo anterior, mas nós temos alguns objetos, é um cenário bem bonito. Eu peguei pronto na loja da Unity, mas aqui eu posicionei um personagem logo acima dessa pedra. Veja bem, quando nós observamos a posição deste objeto, você observa que ele possui aqui uma posição um pouco quebrada, x43, y7.19, z e tal. Esta é exatamente a posição referente ao centro da minha cena, aqui definida por planos cartesianos. Eu tenho outro objeto também escondido em 00, vou habilitá-lo, olha só. Quando você habilita, ele aparece lá no centro. Essa é a distância que existe entre esses dois objetos. Se nós formos até ele, você observa que ele está numa posição completamente diferente, veja bem. E aqui a posição dele no transform é 000. E essa mesma lógica, esse mesmo funcionamento serve para todos os objetos em cena. Essa árvore também tem sua posição diferente, essa outra, uma pedra. A própria pedra que nós temos o personagem em cima, ela também tem suas posições, ou seja, tudo que existe no cenário, sejam planetas, plataformas, pedras, elas são definidas por sua posição a partir de uma determinada referência. Sendo assim, você pode trocar a posição desses objetos e colocá-los em qualquer outro lugar. E por definição da Unity, a posição 00 ela é fixa. Até porque, para você não perder suas referências, para que não seja possível trocá-las e você bagunçar de certo modo todo o seu projeto. Ter referências é algo fundamental para você ser capaz de construir e posicionar objetos. Mas em resumo, o mais importante é você entender que todos os objetos são posicionados e movimentados a partir de uma referência. O mais legal disso tudo é que os assuntos vão se conectando de uma forma mágica. E se há posição, há movimento. E se há movimento, precisaremos de vetores. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Então, te vejo lá.